Então vamos lá, vamos ao que interessa. Lembrando, para que a gente consiga compreender, né? Vamos fazer dois combinados. O primeiro deles, vamos sempre atuar de forma ativa. Tudo que eu falar aqui, você vai atuar daí. Você não vai ficar quieto, você tem que prometer isso pra mim. Porque o ensino de inglês já passou daquela época que você nunca funcionou na verdade, mas se acreditava que você aprendia de uma forma passiva, só ouvindo, só ali parado. Não é mais assim que funciona em tudo, na verdade, esse tipo de ensino já não vem mais sendo adotado. Agora, o que funciona? O que funciona é aquilo que você atua de forma ativa, que você constrói o seu conhecimento, né? Você coloca as mãos na massa mesmo, né? Então, aqui junto comigo, tudo que eu falar, você vai repetir daí desse lado. Você vai repetir junto, você vai tentar falar em voz alta, você vai tentar construir quando eu te perguntar. Mesmo que você não conseguir, não tem problema. A aprendizagem de línguas não é ser perfeito, não é acertar tudo. É tentar, é errar. Né? Eu gosto muito de falar de um caso de um aluno meu que ele não conseguia falar, ele não tinha um vocabulário bom, mas ele não deixava de falar. Ele falava às vezes com a palavra em português no meio da frase dele. Mas ele passava a mensagem para mim, ele se comunicava com uma frase, com uma palavra em português no meio. E aí, em um determinado momento, o que aconteceu? Vamos ver se você adivinha. Esse aluno começou a retirar as palavras em português, porque o vocabulário dele foi aumentando. Então, o que não teria acontecido se ele tivesse parado e evitado de transmitir as mensagens. Então, o que ele fez? Ele enfrentou esse probleminha que ele tinha de vocabulário e não deixou de transmitir sua mensagem. Ele conseguia transmitir a mensagem do mesmo jeito. E aí, com o tempo, quando ele foi adquirindo vocabulário, essas palavrinhas em português foram sumindo. Esse conhecimento, essa evolução, talvez não tivesse acontecido se ele tivesse ficado quieto, de forma passiva, e nunca aberto a boca para falar durante as aulas. Beleza? Combinado, então? Atue de forma ativa enquanto estiver aqui comigo. Beleza, vamos dividir, então, em presente, passado e futuro, 3 esferas para a gente compreender, para a gente falar das negativas dentro dessas 3 esferas. Primeiro vamos falar da esfera do presente, né? A esfera do presente. Para eu falar da esfera do presente, eu preciso ter em mente 2 tipos de situações. O verbo to be e os verbos comuns. Então vamos colocar aqui, ó, o verbo be e os verbos comuns. Vou pôr um com, assim, de comum. Então o verbo be e os verbos comuns. Verbo be, as formas. Quais são as formas do verbo to be? Consegue lembrar aí? É o am, is, are. Não é isso? Então, bem tranquilo, verbo be são essas 3 formas. Já os verbos comuns, nós vamos ter vários. Temos o play, temos o study, temos o play, temos o study e outros. Por aí vai. Então vamos lá, vamos pensar no verbo to be. Am, is, are. O verbo to be, para eu fazer uma negativa com ele, é muito simples. É só eu colocar um not ali depois do am, is, are e tá tudo bem. Né? É bem simples, vou escrever aqui, ó. Coloco o verbo to be mais not. Pronto, minha frase ficou negativa. Então eu falo, I am a doctor. Eu sou um médico. Se eu quero falar que eu não sou um médico, I am not a doctor. E aí é claro que tem as contrações, né? Se eu vou dizer, she is not a teacher, eu posso dizer, she isn't a teacher. Ela não é uma professora. Tudo bem. Negativo do verbo to be, muito tranquilo. Agora, para fazer a negativa com os outros verbos, eu preciso lembrar de uma regrinha. Duas palavrinhas. O do e o does. Não posso esquecer dessas 2 palavrinhas. O do e o does. O do e o does, eles vão funcionar como auxiliares. Eles são ajudantes. Eles vão ajudar esses verbos a se unirem ao not, a fazer a frase negativa. O verbo to be, a gente falou da contraçãozinha, não falou? Dá para juntar ali com o verbo to be o not, né? Eles funcionam juntos. Já o not com esses outros verbos não funciona. Não dá para juntar eles dois. E aí é onde a gente usa um auxiliar. Aí é onde entra o do e o does. Né? A gente coloca o do e o does exatamente para isso, para se juntar ao not. O do, então, vai ficar don't e o does vai ficar doesn't. Vou colocar aqui, ó. Vai ficar don't com apóstrofe e o does vai ficar doesn't. Tá bom? A letra não tá ficando muito bonita, mas acho que dá para entender. Então, o don't e o doesn't. Beleza, Rafa, mas eu tenho 2 formas. Como que eu uso uma ou como que eu uso a outra? É aí que você tem que lembrar da conjugaçãozinha
quando a gente fala do presente dos verbos comuns. O que a gente aprendeu no presente dos verbos comuns? Para he, she, it, a gente põe o S no verbo. Então, aqui, ó, he, she e it, isso é uma observação. O que a gente faz? A gente acrescenta um S. Aí é onde o play fica plays, o study fica studies, muda um pouquinho, né? IES, tem alguns que fogem da regra, mas de modo geral eu coloco o S. Por que eu estou dizendo isso? Né? Nós estamos falando da negativa e não da afirmativa. Lá na afirmativa é outra história. Mas eu lembro da afirmativa porque a conjugação doesn't vai entrar para he, she, it. Então quando eu vou falar que ele não está, ele não é, ou ele não joga, né? Que senão eu vou entrar aqui no verbo to be. He doesn't play. Ele não estuda. He doesn't study. Ou ela não estuda. She doesn't study. Fernanda doesn't study. Né? Eu vou entrar no don't e no doesn't aqui. Como eu disse, o verbo comum, né? Coloquei como comum aqui porque ele não consegue fazer essa junção com not. Eu não consigo falar playant. Não existe isso. Eu preciso dessa ajuda do do e do does para funcionar junto com o not. Aí sim, depois vem o verbo normal. Don't play, doesn't play, de acordo com a pessoa. É conjugação. Conjugação verbal, tá? E a conjugação aparece no don't e no doesn't, não no verbo. Então, he, she, it, doesn't. O don't para as outras pessoas. I, you, we, they. Aí fica don't, né? Lembra de todas as pessoas do inglês, né? Então, beleza, é isso. É don't e doesn't para he, she, it. Eu ponho doesn't para as outras pessoas o don't. Quero falar, eu não jogo. I don't play. Você não joga. You don't play. Ela não joga. She doesn't play. Certo? Bem tranquilo. Agora eu quero que você me fale coisas que você não é ou que você não está, locais que você não está. Ou coisas que você não faz. Por exemplo, eu posso dizer assim, ó. I don't play chess. Eu não jogo xadrez. Me dá um exemplo de uma coisa que você não faz. Vai lá. Fala em voz alta. Lembra do que a gente combinou. Fala aí. Espero que você tenha falado. Agora me diga algo que a sua mãe não faz, ou não fez, ou não estudou, ou não jogou. Lembrando que o fazer é o do, né? Diga algo que ela não faz. Por exemplo, my mother doesn't study. Diga algo que ela não faz. Vai lá. Agora diga algo que seu pai não faz. E aí você pode pausar o vídeo para pensar um pouco mais. Se você quiser pausar o vídeo, e aí você fala melhor. Beleza, então entendemos aqui o be e os verbos comuns, como fazer no presente negativo. Muito tranquilo. Agora vamos para o passado, né? No passado, deixa eu ver como que eu posso fazer aqui para não ficar bagunçado. Opa, tudo bem? Passando por aqui para te dizer que eu sou criador do pós-método Conceito em Cognição. Pós-método, porque a gente trabalha após outros métodos de ensino que surgiram de inglês. O ensino de inglês é antigo, né? Já surgiu muita coisa e muita coisa é ultrapassada. Então nós nos chamamos de pós-método porque a gente vem após esses métodos. E o nome, Conceito em Cognição, da onde vem isso? Conceito em Cognição, porque nós tentamos transformar um conceito não daquela forma chata, cansativa, entediante que você provavelmente já experienciou na sua vida, mas de uma forma divertida, de uma forma motivada, motivacional, e assim transformando em cognição, ou seja, conceito em cognição. Esse é o nome do nosso método. Se você quer saber mais sobre as nossas aulas, aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado, você consegue acesso e aí você pode dar uma olhada. Clica lá. Mas no passado fica mais simples. O passado é mais simples. Nós vamos ter que, de novo, pensar no verbo be. Vou ter essa diferença. E os verbos comuns. Então é o verbo be e os verbos comuns. Beleza, o verbo be a gente tinha am, is, are no presente. Aqui na esfera que não está aparecendo nada de esfera, né? Aqui na esfera do passado, nós vamos ter o verbo to be no passado, só que ele vira só duas formas. Ele não tem mais o am, is, are. O verbo to be no passado, ele vai assumir somente duas formas. Was e were. Ah, Rafa, mas como assim? O que saiu daqui? Mas como assim? Por que tem duas formas? O que é isso? Qual é o critério? É o seguinte, onde era am, is, virou was. Onde era are, virou were. Né? Pessoal, a conjugação verbal é igual em português. Não se esqueça disso, é igual em português. É até mais fácil. Porque no português a gente fala assim, eu sou, ele é, ela é, nós somos, eles são. Olha quantas formas. No inglês eu tenho am, is, are. No passado eu só tenho duas. Eu vou falar no passado assim, ó. Eu era, ele era, ela era, nós éramos, eles eram. Tenho várias formas, 4 ou 5, né?
Tem algumas que se repetem. No inglês eu tenho was e were. Se eu for falar eu era, I was. Se eu for falar ela era, she was também. Se eu for falar eles eram, aí vai pro they were. Então adivinha só o que acontece aqui? O was acaba sendo usado para he, she, it. Was. E aí o I entra de brinde aí na história. I was. Também fala I was. As outras pessoinhas, tudo were. Beleza, entendi a conjugação. Agora eu preciso entender o que eu faço para transformar no negativo. Fácil demais. Já sei a conjugação. Para fazer o negativo é só colocar o not depois. Mais not. Então se eu vou falar assim, eu não estava, I was not. Eles não estavam, they were not. Lembrando que tem conjugação também. Sempre tem conjugação. Contração, desculpa. Sempre tem contração. O que é isso? É você facilitar para falar. A contração acontece para facilitar a fala. Em vez de falar is not, falo isn't. Em vez de falar was not, falo wasn't. Em vez de falar were not, falo weren't. Sempre faça essas contrações junto às palavras para na língua oral sair mais fácil. Sair mais rápido, mais fácil. Não perder tempo. Né? Então, a nossa vida é uma correria, não é? E no dia a dia, você conversando em português. Pensa você conversando em português. Você tem tempo para ficar falando tudo pausado, tudo bonitinho, cada palavrinha uma de cada vez? Não. Tanto é que a palavra se, que a gente fala hoje, né? Você vai lá em tal lugar, ela veio de lá do voz-me se. O voz-me se caiu para você, depois para VC e hoje se bobear tá no C. Né? Tá no C e depois no VC, né? Totalmente informal, mas é o jeito que a gente fala. Então, com o tempo, você vai tendo essa diminuição da linguagem. Ela vai sempre... o princípio da economia, ela vai sempre tentar economizar. O ser humano vai sempre tentar falar mais rápido, mais prático. Então é por isso que a gente vai ter contrações, para falar mais fácil, mais rápido, para conseguir se comunicar, transmitir e receber mensagem. Por que a gente tem as linguagens? Por que a gente tem as línguas? Por que a gente tem a linguagem, as línguas? Para que a gente consiga transmitir e receber mensagem. Tudo que puder facilitar esse processo de transmissão e recepção de mensagem, a gente vai usar. O ser humano vai usar como artifício. Não é? Então não adianta ficar reclamando, o inglês é difícil, o inglês não sei o quê, tem muita contração, fala muito rápido. Não é o inglês, todas as línguas são assim. Repara no português, é assim que funciona. É que você não é proficiente na língua, então parece que é diferente ou que é mais difícil, mas não, é a mesma coisa. Claro que vão ter algumas que têm uma sonoridade um pouco diferente, outras menos, mas de modo geral, todas vão tentar ser fluidas, rápidas, para a comunicação fluir. Né? Então, antes de ficar reclamando, estuda mais, ouve mais áudios que você vai acostumar o seu ouvido e aí com certeza você vai entender isso de uma forma melhor. Beleza? Fugi um pouco do tópico. Voltando aqui. Então, entendemos o verbo to be no passado, was e were. Coloco not e falo negativo. Beleza. Agora os verbos comuns, como é que eu faço? Lá no presente, o que eu fazia com o verbo comum? Eu tinha que pensar em don't ou doesn't, de acordo com a pessoa, para falar que eu não faço uma coisa. No comum, para eu falar que eu não faço alguma coisa, é só no passado. Para eu fazer com os comuns, os verbos comuns, é só eu usar o didn't. Muito fácil, não tem segredo nenhum. É só falar assim, didn't. Vou colocar aqui, Aí você já deve ter sacado que o did é o auxiliar que vai dar uma forcinha para esses verbos no passado. Enquanto o do e o does faziam no presente, o did faz aqui, no passado. Então eu vou falar assim, se eu quero dizer, eu não estudei. A conjugação está no did, não no study. O study fica igual. O que vai mostrar que é estudei é o did aqui, Então você já deve ter adivinhado que vai ficar I didn't study. I didn't study. Eu não estudei. Eu não joguei. I didn't play. Ela não jogou. She didn't play. Rafa, mas e aí? Não é he, she, it? Não tem que mudar? Não. No passado não muda. No passado vai ficar didn't para todas as pessoas. Não tem exceção. Aqui tinha exceção, né? Aqui não tem exceção. Sem exceção. É did para todas. Não tem segredo. Olha que fácil. Então eu vou falar, eu não jogo. Eu não joguei. I didn't play. Ela não jogou. She didn't play. Fernanda não jogou. Fernanda didn't play. Eles não jogaram. They didn't play. João and Fernando. John and Fernando. João and Fernando didn't play. Sempre o didn't. E vale uma observação aqui. O Fernando e o João, por exemplo, são eles. Concorda comigo? O pronome they, pronome eles, substitui os dois nomes. Se eu não quero usar os dois nomes, eu falo they. Mas eu não posso me esquecer que quando eu uso os dois nomes, eu estou me referindo a eles.
Então essa é a conjugação que você tem que saber, tem que ter em mente. Aparece nome ali. Se eu falo Fernanda, Fernanda não jogou. Eu estou me referindo a ela. Eu e Fernanda, são eles ou somos nós? Nós, né? Então é o we, pronome we que eu estou me referindo. Então, para fazer verbos comuns, só usar o didn't. Agora você vai me dizer, vamos colocar em prática isso. Primeiro com o verbo to be. Uma coisa que você um lugar que você não estava na semana passada. Vou dizer um que eu não estava. I wasn't at the beach. Eu não estava na praia. I wasn't at the beach. E você? Me dá um exemplo. Agora, locais... local, né? Que os seus amigos não estavam. E aí você vai ter que usar were, porque são eles. Vou dar um exemplo meu. My friends weren't at the beach. Usei o mesmo, vai. Mas tenta mudar aí, você muda. Beleza, verbo to be, tranquilo. Agora com verbos comuns, né? Uma coisa que eu não fiz ontem. I didn't go to the gym. Eu não fui à academia. Agora, coisa que a minha mãe não fez. My mother. Percebe que my mother é outra forma de falar she? My mother é quem? É ela, não é? Então, my mother didn't go to the mall. Ela não foi ao shopping. A minha mãe não foi ao shopping. Então, tranquilo fazer a negativa no passado. E por último, vamos fazer a negativa no futuro. Lembrando que temos outras formas verbais aqui que entrariam nessas três esferas, presente, passado e futuro, mas estou passando as básicas para você ter como uma base. Tendo essas três, você já consegue se virar de forma negativa em diversos contextos. Tá? Vamos para o futuro então. Futuro, mesma coisa. Tem o verbo be, que é o especial. Deixa eu mudar a cor aqui. Temos o verbo be, que é o especial, né? Não é isso que a gente aprendeu? Sempre o be é o especial. Vou fazer aqui futuro para não misturar. E temos os verbos comuns. Ok, então, o verbo be no futuro, eu vou ter que usar o will para transformar em futuro, não é? É sempre o will be. Vai ser fixa essa forma. Então, se eu vou dizer I will be at the mall, eu estarei no shopping. Se eu vou dizer que eu não estarei, I won't be at the mall. E aí a contração desse will é o will mais not, que vai ficar won't. Então, I won't be at the mall. Simples, só tem uma forma do verbo to be. Não vamos entrar muito no verbo to be no futuro, porque ele não, com outros verbos, ele já vai entrar em outro tempo verbal, né? Que aí eu já vou entrar no futuro contínuo, os outros tipos de futuro. Então, o único futuro aqui com o verbo be é assim, I will be, I won't be. Que ele entra, na verdade, na mesma estrutura dos verbos comuns, aqui no caso do futuro. Por exemplo, se eu tenho o verbo play, como que eu falo que eu jogarei? Coloco o will antes do verbo. I will play. O verbo study, I will study. O verbo work, I will work. Sempre assim. Para fazer o negativo, então, eu vou usar o won't, que é a junção do will com o not. Muito fácil. Tá? Então, eu vou falar I won't play. She won't play. They won't play. E aí, aqui é a mesma regra de lá do passado. É o won't para todas. Não tem exceção. Não é como lá no presente. Então, o presente é o mais chatinho, né? Não tem exceção. Aqui não tem nenhuma exceção. Eu vou usar o won't para tudo. She won't, I won't, they won't, my friends won't. Não irão. Sempre na ideia de não irão fazer algo. Né? De não vai acontecer algo. Acho que no futuro não tem muito segredo. É muito tranquilo de falar. Então vamos fazer alguns exemplos para fixar isso daqui. Me diz algo que você não jogará na semana que vem. Vou dar o meu exemplo. I won't play basketball. E você? Agora, eu vou dizer algo que a minha mãe não vai fazer amanhã. My mother won't cook tomorrow. Agora, contar algo que a sua mãe não vai fazer. Mas tem que ser de verdade, para você sentir, para você colocar na prática real mesmo. Dá um exemplo da sua mãe. Dá um exemplo do seu pai, algo que ele não vai fazer. Do seu irmão, algo que ele não irá fazer.
não fará. Aí tem verbos aqui, watch, play, study, go, do, que é fazer, tem o watch, que é assistir, né? Tem o wash, com SH, que é o de lavar. Usa qual você preferir. Coloca aí no futuro. Beleza? Então, espero que você tenha feito junto comigo. Agora a gente já é capaz de usar o presente, o passado e o futuro, sem muitas dificuldades. Lembrando que no presente eu tenho be e os verbos comuns. O be, só colocar o not depois dele, ele não precisa de ajuda de mais ninguém, né? O am, is, are. Já os verbos comuns, a gente pode utilizar o don't ou doesn't, a gente deve, né, na verdade, os auxiliares do e does, e aí vira don't e doesn't, para falar que não, aquele verbo. Lá no passado, mesma coisa, mesma ideia, duas formas somente agora, né, do verbo to be, com o not, posso fazer a contração deles ou não, e isso já se dá por sentido, não preciso de outro verbo ou outro auxiliar, nada, só o verbo to be ali com o not funciona. E os verbos comuns, a gente coloca o didn't antes deles. Eu não joguei, I didn't play. No futuro, eu vou ter o will be, que eu coloquei aqui de exemplo, só para a gente seguir a linha do be que a gente tinha no presente passado, mas todos eles vão ser da mesma forma, é só colocar o will antes do verbo, ou won't, quando for a frase negativa, que é o que nós estamos falando no nosso tópico aqui. Will mais not, won't. Então, qualquer pessoa, qualquer conjugação vai ser o won't. Da mesma forma que no passado, qualquer pessoa, qualquer conjugação era o didn't. Só no presente que tem que tomar cuidado para ver se é don't ou doesn't. Beleza? Eu vou colocar aqui no final uma fotinho com o resumo do que a gente viu, bem bonitinho para você visualizar, e também para estudar um pouco. Não esqueça depois de tentar criar alguns exemplos na sua cabeça. Se você estiver meio entediado algum dia, vai criando exemplo, vai imaginando frase, coisas que você fará, coisas que você não fará, coisas que você... lugares que você estava ontem, né? Vai usando o verbo to be na prática, no seu contexto. Não deixa ficar só aqui na tabelinha, senão é mais difícil. Você acaba não aprendendo, não memoriza. Tá bom? Um abraço. Espero que você tenha gostado.